Chikungunya, um novo problema de saúde pública que recentemente chegou no Brasil. Já foram detectados 2 casos autóctones e a doença ainda é desconhecida da maioria dos profissionais de saúde. O objetivo dessa discussão é apresentar alguns aspectos sobre a doença para preparar melhor, com o objetivo de preparar melhor os profissionais para atendimento dos pacientes com casos de chikungunya que vão aparecer no Brasil. Bom, o que é a doença? Inicialmente a doença ela tem um ciclo enzooótico, quer dizer, ele circula entre os animais e eventualmente causa doença em seres humanos, principalmente na África e algumas áreas da sudeste da Ásia. Foi isolado pela primeira vez em 1952 numa epidemia do leste da África. O nome do chikungunya é oriundo de uma língua nativa de Moçambique, que significa aquele que anda recurvado. Por que essa denominação? Porque realmente a pessoa que tem o chikungunya, ela tem dificuldade de se locomover pela intensa dor articular que essa doença causa. Então é uma doença que era restrita a essas regiões, a partir de 1952 ele foi detectado, e se trata de um alfavírus da família Togaviridae. Alguns exemplos de alfavírus, que inclusive nós temos um alfavírus que circula na região amazônica, o maiaro, que também causa doença articular, doença febril aguda. Não é um vírus novo, mas a doença é nova no Brasil. Foram descobertos agora 3 clãs virais, o mais antigo é o oeste africano, que foram se modificando e se adaptando a diferentes vetores. O sudeste, leste, centro-africano, o asiático e o oceano Índico. Esse asiático e oceano Índico, ele é o mais recente, causou uma epidemia no ano 2005 em umas ilhas do oceano Índico, e a partir desse momento é que o chikungunya passa a ter importância, porque são ilhas que, principalmente a ilha de La Réunion, são ilhas que servem como turismo, como local de turismo, e muitas pessoas oriundas da Europa, dos Estados Unidos, vão para essas ilhas e retornam para o seu país de origem com a doença do chikungunya, inclusive causando alguns focos de doença autóctone no sul da Itália. Então é importante ressaltar isso, a doença passou a ter importância quando teve uma grande epidemia no Oceano Índico, em uma ilha do Oceano Índico, La Réunion, e acometeu 1/3 da população. Então o chikungunya ele tem essa característica de causar epidemias de grandes proporções. Aqui, como ele se locomoveu, como a doença evoluiu no decorrer do tempo, nas diferentes regiões, causando epidemias principalmente na Índia, na Ásia, e inicialmente esse ciclo africano, muito restrito a animais, e eventualmente caía, os homens entravam aqui como eventual ou acidental portadores da doença, causando a doença nos homens eventualmente. Então pequenos surtos de pouca importância epidemiológica. Todavia, nos anos 2000, o vírus se adaptou principalmente ao Aedes aegypti e ao Albopictus, e causando grandes epidemias de grande proporção nessa região. A partir de 2013, os primeiros casos foram detectados nas Américas. Então o chikungunya sai aqui dessa região africana, Ásia, Oceano Índico, e vai para as Américas, sendo detectado o primeiro caso nas Antilhas, em dezembro de 2013. A cepa que está causando a doença é essa cepa asiática, que é muito bem adaptada ao Aedes aegypti. O grande problema dele aqui, que é essa cepa indiana, que causou os grandes surtos no Oceano Índico, é que ela se adaptou muito bem ao Aedes albopictus. E como o Aedes albopictus também ocorre nesses países temperados, veio a causar surtos de casos na Itália e na França. Nesta tela podemos observar a evolução do ciclo epidemiológico do chikungunya. Inicialmente restrito a um ciclo silvestre, e o homem entrava esporadicamente ou de forma acidental no ciclo, causando pequenas epidemias. Posteriormente houve uma adaptação ao vetor, que tem hábitos peridomiciliares ou domiciliares, peridomiciliares e domiciliares, causando também pequenos focos urbanos. Posteriormente, atualmente, o que nós observamos é uma boa adaptação, uma excelente adaptação do vírus ao Aedes albopictus e ao Aedes aegypti, causando grandes surtos urbanos. Então esse é o que a gente observa hoje em dia. O homem como sendo o principal reservatório do vírus e causando grandes epidemias. Então saiu de um ciclo silvestre para um ciclo
urbano. Todavia, esse ciclo silvestre ele permanece, ele pode ser mantido, podendo servir como reservatório, como fonte de epidemias urbanas. Esse é o grande problema do chikungunya. Bom, a situação atual nas Américas, nós temos acometimento de quase todas as ilhas do Caribe, Estados Unidos, Flórida com casos autóctones, né, Venezuela, Guiana Francesa. Então o Brasil, né, principalmente na região norte, é mais vulnerável, que realmente ocorreu a entrada do vírus pela região norte. Então até setembro de 2014 nós tínhamos 651 mil casos, em torno de 651 mil casos notificados, suspeitos e confirmados. É uma quantidade enorme de casos. No Brasil, casos autóctones, entrada pelo Amapá. Bom, vamos discutir um pouco a clínica. O chikungunya é uma doença febril aguda, caracterizada por intensa artralgia. Então a característica mais marcante é a intensa artralgia, que é incapacitante. Em algumas situações ela pode cronificar. E aí a pessoa pode ficar com dores articulares por várias semanas ou por vários anos. E aí esse é também uma questão importante da clínica do chikungunya. Bom, clinicamente nós temos uma fase aguda, uma fase subaguda e uma fase crônica. Aqui a evolução no decorrer do tempo, nós temos que a fase aguda dura em torno de 7 dias. Se evoluir, se houver persistência dos sintomas, das manifestações até 12 semanas, nós temos o paciente na fase subaguda, e se cronificar, nós temos a fase crônica, que pode durar de várias semanas a vários anos. Bom, a fase aguda, nós temos artralgia bilateral, que pode ser simétrica, ela é mais caracteristicamente simétrica, após um período de incubação de 3 a 7 dias. Bom, a articulação, clinicamente, ela não é muito acometida, apesar da dor do paciente. O paciente sente muita dor, mas quando você examina, você não vê aquelas manifestações tão características de artrite. Você pode ver um leve edema, né, de um edema discreto, pouca vermelhidão, às vezes nenhuma vermelhidão, mas que quando você faz o exame, isso aperta, mobiliza a articulação, causa muita dor no paciente. Pode haver piora do quadro articular prévio, quer dizer, pacientes que já têm manifestações articulares por outras doenças, osteoartrite ou doenças reumatológicas, podem ter piora do seu quadro articular, né? E a característica mais marcante nessa fase realmente é a artrite. Mas algumas outras coisas podem acompanhar. Em menor frequência, mialgia, cefaleia e o exantema, que também surge precocemente no chikungunya, em relação quando comparado com dengue. Outras manifestações menos frequentes na fase aguda, náuseas, vômitos e algumas vezes diarreia, manifestações gastrointestinais e conjuntivite. Nesse quadro aqui, nós podemos observar as articulações mais acometidas. A articulação caracteristicamente mais acometida é a articulação das mãos e do punho, e também do calcanhar. Outras articulações, joelho, ombro, cotovelo, podem ser também acometidas, mas essas aqui são as mais características, né? Punho, metacarpofalangiana e calcanhar, né? Pode perceber que a coluna cervical também, dor lombar. Lembrando que a mialgia no chikungunya não é tão importante quanto a mialgia no dengue. Bom, aqui algumas fotos para ilustrar. Pode observar um paciente com chikungunya, né, da Martinica, que ele tem a dor, refere a dor muito intensa, incapacitante, tão incapacitante que o impede de exercer as atividades corriqueiras dele, como pentear o cabelo, ou fazer uma limpeza, uma higiene da casa, ou lavar uma louça, ou até mesmo manusear o celular. Tem dificuldade pela dor ser tão intensa, pela intensidade da dor. Mas a gente pode observar que ao exame as manifestações exteriores não são tão intensas quanto a dor que o paciente refere. Aqui o exantema tem pouca resolução, melhorar isso. Em alguns casos, esse exantema pode se apresentar com vesículas ou bolhas, principalmente em crianças. Então ficar atento ao exantema. Aqui outro exemplo de exantema maculopapular também, né? Bom, a fase subaguda ela dura até 12 semanas. O paciente, depois de 7, 10 dias, pode ter uma melhora da febre e persistência ou recaída das manifestações. Melhora da febre, das dores articulares, e daí evolui com uma persistência ou pode ter uma recaída, uma piora das manifestações articulares. Nessa fase subaguda, na crônica, as articulações elas são as mesmas acometidas na fase aguda,
Então você tem piora ou recaída das dores articulares nas articulações já anteriormente acometidas. O paciente pode referir fadiga também e pode ter uma persistência ou um reaparecimento do exantema. Então, quando essa dor persiste por mais de 3 meses, nós consideramos que o paciente apresentou cronificação. Esse acometimento da fase crônica das articulações, ele pode ser flutuante, pode persistir de maneira perene a dor articular, ou pode ser flutuante, melhorando ou piorando. Tá? Uma pergunta importante, né, que vai ser muito discutida: quais os pacientes que podem cronificar? Né? Como eu falei, os estudos são estudos observacionais. As conclusões que nós temos aqui são oriundas de estudos observacionais. Então ainda precisa haver mais estudos sobre fatores de risco de cronificação. Mas, em princípio, o que nós temos, que tem sido descrito aqui, pacientes mais idosos, inclusive a faixa etária é muito variável, mas a maioria dos estudos falam que pacientes acima de 45 anos e com doenças articulares prévias. Né? O problema dessa dor articular é que pode durar vários anos. E aí é um problema para o paciente e um problema para o sistema de saúde, que vai ter que ser lidado, vai ter que ser encarado nessa epidemia de chikungunya. Bom, o chikungunya é uma doença que ela geralmente, na maior parte das vezes, ela não é uma doença grave, como o dengue. O dengue é uma doença grave. O chikungunya já não tem tanta gravidade. Mas em algumas situações tem que se ficar alertas. Então, a literatura diz que existem grupos de risco em que você pode ter manifestações graves. O que se vê, na realidade, é que pacientes com comorbidades, eles geralmente morrem ou têm um potencial para morrer por piora da sua doença de base. Não é o chikungunya em si que causa o óbito, mas sim piora da doença de idade. Então, esses pacientes, né, com comorbidade maiores de 65 anos têm que ficar, e menores de 2 anos, crianças pequenas, têm que ficar atentos. Podem ocorrer complicações ou manifestações atípicas pelo chikungunya. Atenção especial às gestantes. Gestante pode transmitir o vírus para o concepto, para o bebê. Transmissão vertical. Ocorre a transmissão vertical quando a gestante entra em trabalho de parto no momento da viremia. Esse vírus pode ser transmitido em cerca de 50% dos casos dos bebês e 50% desses bebês acometidos morrem. O quadro geralmente que esses bebês têm são quadros de encefalite. Então ficar atento, muito atento à gestante. Vão perguntar se, por exemplo, a cesariana evita esse tipo de coisa. A cesariana não evita. O aleitamento também até o momento não se mostrou como fonte de transmissão. Então, a atenção vai ter que ser tomada quando houver uma gestante que esteja virêmica e esteja em trabalho de parto. Isso vai ser um desafio também. Bom, outras manifestações que podem ser ditas atípicas do chikungunya, né, manifestações neurológicas, dermatológicas, alterações renais, né, encefalite, principalmente associada ao alcoolismo e neonato de mães virêmicas, e atenção à descompensação de doença de base. Paciente com chikungunya pode descompensar a doença de base e pode ter complicação. O hemograma e a bioquímica no chikungunya são inespecíficos. É importante solicitar o hemograma para ajudar no diagnóstico diferencial de dengue. Podemos observar trombocitopenia moderada, diferentemente da dengue, que costuma ter trombocitopenia mais intensa. Leucopenia menor que 5.000 células, linfopenia menor que 1.000 células e neutropenia. Alterações da bioquímica de órgãos específicos podem ocorrer, como alteração hepática, elevação discreta das transaminases, elevação da creatinina e alterações ligadas a processo inflamatório, como aumento do PCR, da velocidade de hemossedimentação. Então, ficar atento a isso. É importante o hemograma para ajudar no diagnóstico diferencial de dengue. Já tem disponível no site do Ministério da Saúde um fluxograma para atendimento dos pacientes com chikungunya. O ideal do paciente chikungunya é que ele seja atendido no ambulatório. Não precisa ir para o hospital, não é uma doença que necessite de atendimento hospitalar, a não ser naqueles casos que a gente comentou anteriormente. Então, a maior parte dos casos, espera-se que mais de 90% dos casos sejam atendidos no ambulatório ou num pronto atendimento.
Então, pacientes que não tenham sinais de gravidade, não tenham critério de internação, nem condições de risco, acompanhamento ambulatorial, né? Solicitar, fazer a orientação com relação à vigilância epidemiológica, a gente vai ver isso nos níveis de epidemia. Tem situações que a gente vai ter que pedir, né, confirmação laboratorial, mas tem situações que não vai dar mais para pedir. Quando houver muitos casos, aí não dá mais para a gente pedir confirmação laboratorial de todos os casos. E um exame específico, o hemograma. É interessante a gente pedir o hemograma, porque o chikungunya vai chegar no Brasil numa situação epidemiológica de endemia de dengue. Pacientes que pertencem ao grupo de risco e que precisem ficar em observação, é bom ficar de olho nesse paciente, se possível, num lugar que tenha uma observação por 24 horas, para haver evolução e averiguar que esse paciente só mandar embora se ele não complicar, se ficar tudo bem. Então, os exames inespecífico, hemograma e bioquímica, função hepática, transaminases e eletrólitos. Pacientes que têm os sinais de gravidade e precisam de internação, tem que fazer o acompanhamento médico e ficar atento às complicações, principalmente a descompensação de doença de base. Então, todos os exames necessários para poder avaliar esse paciente devem ser solicitados conforme critério médico. O diagnóstico específico de chikungunya ele pode ser feito por meio de sorologia ou de biologia molecular. A sorologia para o chikungunya deve ser solicitada a partir do 3º ou 4º dia de início das manifestações clínicas, em que a gente começa a perceber o aparecimento de IgM. A IgG começa a aparecer a partir do 15º dia. Então, a gente pode perceber que o aparecimento de anticorpos detectáveis por meio de sorologia pode se dar a partir do 3º ou 4º dia, diferentemente na dengue, que deve ser solicitado um pouco mais tardiamente. A viremia do chikungunya começa a ter seu pico no início das manifestações clínicas e começa a cair a partir do 7º dia de doença. Então, ela dura em torno de 7 a 10 dias. É esse período que deve ser solicitado o isolamento viral por meio de biologia molecular, né? É o que a gente tem disponível. Lembrando que o exame sorológico de chikungunya ainda é bastante limitado. Não existe um kit diagnóstico comercial, então tem que ser solicitado com parcimônia e com uma indicação bem precisa. Nesse momento, a gente tem que priorizar os casos em que haja forte suspeita clínica. O grande desafio do clínico vai ser separar dengue do chikungunya. Aqui um quadro que pode ajudar, vai estar no manual de manejo clínico, mostrando algumas diferenças entre dengue e chikungunya. A intensidade da febre é parecida, o exantema do chikungunya é um pouco mais precoce que o da dengue, a mialgia da dengue é mais intensa que a do chikungunya, então a dengue você tem uma mialgia bastante importante, o chikungunya o que vai definir, o que vai caracterizar clinicamente é a artralgia, né? Plaquetopenia mais importante no dengue, leucopenia parecido no dengue e chikungunya, linfopenia também, neutropenia nós temos mais no dengue, choque muito raro no chikungunya, já no dengue ele é possível, dor retroorbital mais importante no dengue, e o que caracteriza a fase, após a fase aguda, cada uma é a artralgia crônica do chikungunya e a fadiga na dengue. Bom, aqui um quadro que ajuda a diferenciar, foi feito a partir da epidemia da Ilha de Reunião, da Reunião, e é uma forma simples de você, por meio de score, tendo o hemograma ou não tendo o hemograma. A gente sabe da dificuldade que algumas regiões têm de fazer o hemograma em tempo oportuno. Então, o que vai caracterizar esse score, essa ajuda, é a dor no punho, que são os sintomas mais importantes, a dor no punho, metacarpo falangeal ou mialgia leve ou ausente. Então, se você tiver mais de 2 desses sintomas, com linfopenia, você tem um diagnóstico muito provável de chikungunya, né? Se não tem linfopenia, 3 continua sendo muito provável de chikungunya. Conforme vai diminuindo os sintomas, a presença desses sintomas aqui, o diagnóstico vai se tornando menos provável. Se você não tiver a contagem de linfócitos, o que vai definir é a presença desses sintomas. Então, 3 deles, chikungunya é provável, 2 possível, e menos de 1 ou igual a 1,
Provável, não provável, pouco provável de ter chikungunya. Bom, outros diagnósticos diferenciais: malária, leptospirose, febre reumática, eritema nodoso, artrite séptica. Então, esses diagnósticos têm que ser levados em consideração. Na região amazônica, nós temos o maiaro e temos outras doenças febris também importantes. No caso, malária. Então, é importante excluir essas doenças antes de considerar o chikungunya. Bom, terapêutica aqui também do fluxograma do Ministério. É importante, resumindo esses quadros aqui, é bom ler isso com tranquilidade. Está disponível no site, mas o importante aqui é que a gente tem que tratar a chikungunya como se fosse dengue. Não é aconselhado dar aspirina e anti-inflamatórios. As medidas de saúde pública, né, que devem ser adotadas no caso de epidemias de chikungunya, como a gente vai passar, provavelmente vamos passar no Brasil, vão obedecer de acordo com o plano de contingência do Ministério de Saúde por 4 níveis. O nível 0, notificação de casos importados, que a gente estava até semana passada. O nível 1, notificação de casos autóctones esporádicos, que é o nível que nós estamos. Nível 2, transmissão sustentada com aglomerado de casos autóctones. E nível 3, transmissão sustentada com taxa de ataque acima de 30%. Bom, acredita-se que essa fase aqui, nível 1, passe imediatamente para o nível 2 e para o nível 3, que seja rápida essa evolução. Mas, de qualquer maneira, as medidas de saúde pública vão ser tomadas a partir da evolução da epidemia. Bom, independentemente do nível, o reforço na assistência deve ser procurado, deve ser feito. A gente vai ter grande parte dos pacientes procurando atenção devido ao quadro de dor articular. É importante frisar que o chikungunya é uma doença que preferencialmente deve ser atendida no nível básico. Então, ambulatórios, UPAs, é importante preservar os hospitais, para não ter sobrecarga nem colapso no sistema. Então, outra coisa que é importante é o aumento da capacidade diagnóstica. Ainda temos limitações no diagnóstico de chikungunya, no diagnóstico específico. Então, ainda temos dificuldade em se fazer diagnóstico em larga escala, pela dificuldade de aquisição do kit diagnóstico. E a partir do nível 2, isso vai ser parcialmente resolvido, porque a partir desse nível, quando começarem os casos em mais larga escala, não se deve mais fazer diagnóstico específico. Não dá para fazer diagnóstico específico para todo mundo. Bom, é importante reforçar o controle vetorial a partir do nível 2 e concentrar, a partir do nível 2, o controle ao redor dos locais onde houver detecção de casos. O uso de repelentes é uma medida individual, pode ser adotada, mas deve obedecer a bula do repelente, do produto. Provavelmente a gente vai ter problemas também com a questão da doação de sangue, porque o chikungunya, pela sua alta viremia, ele impede que a pessoa doe sangue. Então, pacientes com chikungunya não devem doar sangue. Isso deve ser melhor esclarecido pelos hemocentros, pela rede de hemoderivados, sangue e hemoderivados do Brasil. Para finalizar, temos que deixar claro que chikungunya é caracterizado por uma doença febril aguda e com dor articular de forte intensidade. Desafio diferenciado da dengue. O chikungunya vai chegar no Brasil no momento de endemia de dengue. Então, esse vai ser um grande desafio. E nunca tratar com anti-inflamatórios para não induzir dengue grave. A gente pode ter dificuldade de diferenciar, então é melhor tratar com paracetamol e dipirona e evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais na fase aguda, para evitar indução de formas graves de dengue. Pode ser difícil o diagnóstico diferencial, portanto, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Na fase aguda, não utilizar anti-inflamatórios. Algumas referências podem ser buscadas no site do Ministério, saude.gov.br. A OPAS disponibiliza indicativos, estatísticas sobre chikungunya semanalmente, e o CDC também disponibiliza material sobre chikungunya.